Você tem ceratocone, a sua doença está progredindo e quer saber se você pode ou não fazer o crosslink? Então vem comigo que nós vamos avaliar todas as indicações e contraindicações desse procedimento. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho aqui para as notificações, que ajuda muito no ranqueamento do canal. Este canal foi criado para você que se preocupa com a saúde ocular, sempre com conteúdo e informações baseadas em evidências científicas e, é claro, conteúdo de qualidade. Vídeos todo domingo, às 20 horas, aqui no nosso canal no YouTube. E segue lá também no Instagram, @Jorge Haddad, faça a sua pergunta. E falando em responder as perguntas dos pacientes, além de estar respondendo lá, vou estar respondendo aqui nos vídeos. Então, já acompanhando, falando em perguntas de crosslink, primeira da nossa paciente Fran Patrícia, que pergunta: fiz a cirurgia de crosslink anel de Ferrara. Devo voltar no médico para avaliação em quanto tempo? Excelente pergunta. O acompanhamento sempre deve ser feito pós-cirúrgico semestralmente. Então, o paciente que fez algum tipo de procedimento, principalmente acompanha para ceratocone, dependendo da gravidade do caso, então sempre um tempo mínimo de 4 a 6 meses. Você que está ligado então aqui no vídeo de hoje, já clicou aqui embaixo, já se inscreveu no canal, já faz parte da comunidade, estou aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, vamos lá, clica aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações, isso vai ajudar muito o canal e eu continuar trazendo conteúdo para você. Para quem não lembra, então, o ceratocone é uma doença não inflamatória bilateral que acaba progredindo e deformando a córnea, que é aquele vidrinho, a parte mais externa do olho. Ela é uma doença que existem fatores genéticos, é uma doença multifatorial, ou seja, tem diversas causas, mas hoje sabemos que uma das principais causas que desencadeia e agrava o ceratocone é o ato de coçar os olhos. Então, zoiudo, nada de pôr a mão nos olhos, nada de ficar coçando aí o globo ocular, esfregando, querendo arrancar a bolinha dos olhos. O crosslink, para quem não sabe, é um procedimento cirúrgico que é feito no intuito de parar a progressão do ceratocone. Então, a única utilidade hoje do crosslink é parar a progressão. Ele não dá qualidade visual nem melhora a visão do paciente. Então, ele é a aplicação da vitamina riboflavina e o raio ultravioleta A para que o paciente não atinja estágios mais avançados do ceratocone. Estou no estágio avançado, posso fazer o tratamento com o crosslink? É claro que você pode. Hoje sabemos que o crosslink ele é um dos procedimentos que para a doença e impede que o paciente, você, chegue para o transplante de córnea. Vamos recapitular então como que é feito o procedimento do crosslink. Então, no ato cirúrgico, o paciente ele sofre uma desepitelização, ou seja, com uma lâmina de bisturi é raspado o epitélio da córnea, é aplicado a riboflavina, que é uma vitamina, a cada 5 minutos, durante 30 minutos, e por fim ele passa por uma sessão de ultravioleta A, que finalmente é o crosslink. Crosslink do inglês nada mais é do que ligação cruzada. E dependendo da técnica escolhida pelo cirurgião, pode ser 30 minutos, 10 minutos ou até mesmo 5 minutos. Então, quais são as recomendações hoje para se realizar o procedimento do crosslink? Antigamente se dizia que até os 35 anos era a data limite para se fazer o crosslink. Por quê? A partir dos 35 anos, além da progressão ser mais lenta, o paciente já fazia o crosslink natural. Qual natural? O do sol, porque o sol ele tem ultravioleta A. Então, se dizer que por essa progressão ser mais lenta, o paciente não tinha necessidade. Mas hoje, no ano de 2021, como a nova norma da ANS, os convênios reveram principalmente suas diretrizes e qualquer paciente sem limite de idade, comprovada a progressão do ceratocone, pode fazer o crosslink. Aumento da curvatura. Então, se você é um paciente que o seu ceratocone está, abre aspas, estável, então, ou seja, entre as topografias e tomografias de córnea, você percebeu que não houve aumento de curvatura. Então, você pode continuar observando junto com o seu oftalmologista e, quando tiver um aumento de curvatura num período de 6 meses, estar realizando o procedimento. Aumento do grau. Muitos pacientes perguntam, o meu grau está aumentando, devo fazer o crosslink?
O aumento do grau ele vai estar vinculado com a progressão do ceratocone. O aumento do grau ele nada mais será do que uma consequência de um aumento da curvatura. Então, se o paciente sofreu um aumento do grau repentino num período curto, provavelmente o ceratocone dele progrediu junto. E agora vamos para as contraindicações. Mas antes da gente avançar para as contraindicações, já deixou seu like, já se inscreveu? Bato muito nessa tecla porque isso vai ajudar o canal e eu vou continuar trazendo conteúdo para você. Jorge, minha córnea é muito fina, eu posso fazer o procedimento? Até um ano atrás era uma regra que era seguida à risca, porém, com as novas informações e os novos artigos, se percebeu que não é mais necessário você ter uma córnea mínima de 400 micras. Por que 400 micras, Jorge? Porque se acreditava antigamente que se você tem uma córnea muito fina, existe o perigo de você, abre aspas, fritar a córnea ou fritar o endotélio, que é a camada mais abaixo da córnea. Então, com as novas informações, com os novos estudos, hoje você pode estar usando o crosslink em qualquer espessura de córnea. Então, por que essa regra é seguida à risca, Jorge? Porque o endotélio ele é a única camada de células que temos que não se regeneram. Então, as células endoteliais, depois de perdidas, a córnea ela vai para falência. Então, por isso essa cautela, esse medo e esse receio de se fazer com córneas muito finas. Jorge, para o ceratocone grau 4. Antes da gente falar dos estágios do ceratocone, existem vários tipos de classificação. Hoje, que é a classificação que nós seguimos, é a classificação de Ansler e Krumeish. Então, quando o paciente ele já tem um estágio 4 de ceratocone, significa que a curvatura dele ultrapassa 70 a 80, muitas vezes com cicatrizes corneanas. Aí, nesse caso, o paciente, por estar já no último estágio, ele já está próximo do transplante de córnea. E muitas vezes o crosslink, nesse caso, não é indicado. Jorge, eu tenho uma cicatriz corneana e meu médico falou um nome estranho, começava com H. Na verdade, esse H é hidrópsia ou hidropsia. Então, houve uma quebra da barreira, que na verdade é a camada de DCM junto com as células endoteliais. E houve entrada de líquido para o estroma corneano. Então, dessa forma, está sim contraindicado quem possui hidropsia ou cicatrizes centrais. Jorge, quando tem uma infecção junto do meu olho, então é muito perigoso você estar realizando não só o crosslink, mas qualquer procedimento se você tiver uma infecção coadjuvante. Por quê? O ato do crosslink você vai estar removendo o epitélio corneano, então você vai estar retirando a barreira de proteção natural do seu olho. Então isso vai estar facilitando a entrada de mais micro-organismos e principalmente a piora do seu quadro clínico. E Jorge, eu tenho herpes. O que eu faço? O herpes é um pouco mais complicado, porque o herpes ele nunca desaparece do corpo. Isso não só do olho também, ele fica em um mecanismo, um estado latente. Então, na verdade, ele está lá, mas não tem nenhuma reação com o corpo fazendo os complexos autoimunes. Então, o paciente ele tem que ser bem orientado e muitas vezes tem que utilizar doses profiláticas do famoso aciclovir. Mas muitas vezes, dependendo do quadro clínico, não é o ideal se fazer junto com o herpes. Mas Jorge, você está falando do sapinho da boqueira? Não, não estou falando disso, estou falando do herpes ocular, esse que é o grande vilão e é o grande problema na hora de se realizar o ato do crosslink. Jorge, eu estou amamentando, estou em gestação, isso são contraindicações relativas, mas qual que é o grande problema? O problema é que é uma radiação ultravioleta. Então isso pode trazer algumas contraindicações para o feto. Então não é o ideal quando a paciente está gestante realizar o procedimento do crosslink. Jorge, o crosslink vai curar o meu ceratocone? Na verdade ele vai apertar o botão pause. Ele vai pegar aquela última imagem do seu exame, da topografia e tomografia e vai congelar. Ele vai impedir que progrida, não vai voltar a ser o que era, mas você vai ficar no estágio que está. Então, essa é a utilidade e essa é a função do crosslink. Jorge, posso usar óculos? Pelo amor de Deus, ceratocone e óculos não andam na mesma frase. Ah, mas eu tenho um colega que tem ceratocone inicial, mas está muito bem com óculos. Quando é aquele ceratocone bem inicial ou subclínico, que nós chamamos de ceratocone frustro, então o paciente ele ainda consegue se adaptar com óculos, mas são casos raros.
e a maioria das vezes o paciente ele termina utilizando ou uma lente de contato rígida e ou escleral e muitas vezes o anel intraestromal, conhecido como anel de Ferrara. O conteúdo de hoje então foi só sobre crosslink. Caso você tenha ceratocone, eu tenho um colega, um amigo, alguém que tenha e quer aprender sobre todos os tipos de tratamento, diagnóstico, como que é a doença, clica aqui no cardzinho que lá tem um vídeo falando inteiramente sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo de hoje, não é inscrito no canal, não faz parte da comunidade, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.